Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos sobre planejamento tributário. Aqui é o Jean, responsável pela área de Direito Tributário da Marcomin Advocacia. E quando a gente fala em planejamento tributário, saibam que é essencial para enfrentar a dificuldade tributária que o nosso sistema impõe no nosso país. Já falei outras vezes aqui das dificuldades, que o sistema tributário brasileiro impõe. Então, o planejamento tributário ele é uma ferramenta que ajuda a empresa a se planejar, como o próprio nome já diz, e enfrentar essas dificuldades para ter mais competitividade, para gerar mais emprego, ter mais receita, enfim, diminuir os seus custos com os tributos. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, pessoal. Vamos lá! O que é o planejamento tributário? Bom, é importante que a gente saiba que em relação a planejamento tributário, como o próprio nome já disse, se planejar, existe aí uma linha tênue entre o que é legal, o que é permitido pela lei e o que é ilegal. Isso se chama elisão e evasão fiscal. Elisão fiscal seria então, tudo o que a empresa pode fazer dentro da lei, dentro do que é permitido, seja pelo entendimento aí dos tribunais, dos juízes ou da própria Receita Federal com suas regras, de se tomar decisões, de se fazer operações dentro daquilo que é permitido em lei. Então a empresa faz uma determinada operação, que depois vou dar alguns exemplos, mas tudo dentro da legalidade, sem nenhuma fraude, sem nenhum critério aí que vai em desencontro ao que a legislação permite. Então tudo isso, da maneira correta, a gente pode chamar de elisão fiscal. Vocês podem conhecer com essa nomenclatura também. Ao passo que, se a empresa faz uma operação ilegal, a famosa meia-nota, se ela sonega imposto, se ela faz uma operação que não é permitida em lei, ela faz ali uma fraude, uma simulação para pagar menos imposto. Um exemplo, cadastra um produto que tem uma tributação X, cadastra aquele produto, por exemplo, um carne in natura, cadastra como carne in natura um produto que é linguiça, que já tem uma tributação diferente mais alta, só para pagar menos imposto. Isso é uma operação fraudulenta, vai pagar menos imposto, mas isso não é planejamento tributário, isso é algo ilegal. Então isso a gente chama de evasão fiscal. É importante destacar que o planejamento tributário ele precisa ser visto como qualquer outro setor da empresa, assim como o gestor de uma empresa ele faz a gestão do estoque, dos produtos, da logística, para que ele tenha o seu resultado, que continue mantendo essa margem de lucro dentro do seu faturamento. O planejamento tributário também é essencial para diminuir o custo com os tributos, que é sempre apontado como um dos grandes desafios de qualquer empresa, principalmente as que estão fora do Simples. Geralmente aí a dificuldade com vendas é a principal, de acordo com as pesquisas, como o próprio Sebrae faz, mas os tributos, essa complexidade brasileira e o peso dos tributos, seja só a complexidade em entender como se paga ou a quantidade da carga tributária brasileira que é alta, então um tributo é um custo enorme que a empresa tem em alguns setores específicos, chegando aí a 50% do faturamento destinado só ao pagamento de tributos. Então algumas empresas, se não tiver um planejamento tributário, pode ser fatal. Então a gente pode dar alguns exemplos nesse sentido, de como um planejamento tributário ele funciona. Então é sempre estar atento aí às regras, estudando em conjunto com a governança tributária, que já falei aqui anteriormente, com o compliance tributário, todas essas ferramentas de que levam o empresário e o seu corpo jurídico tributário, sua contabilidade, a estarem sempre atentos às mudanças, para estudar sempre a melhor forma de tributação para a empresa. A gente pode falar desse ano de pandemia, por exemplo, então algumas empresas que eram do lucro presumido, onde se presume um lucro, para algumas pode ser muito vantajoso estar no lucro presumido em um ano tradicional, onde saiba ali que o lucro da empresa muitas vezes até ultrapassa o que de fato o lucro presumido, essa sistemática contábil presume. Então vale muito a pena estar no lucro presumido, mas em um ano como o de pandemia, em que o lucro da empresa ele caiu, muitas empresas ficaram de portas fechadas, ficaram sem faturar aí, esse lucro presumido pode estar muito acima do que de fato é o lucro da empresa. Então talvez
vale muito mais a pena mudar para o lucro real, onde vai ser apurado realmente quanto que a empresa lucrou, né, para se aplicar ali a incidência de determinados tributos. Então vejam a importância, né, de fazer um planejamento tributário. Várias empresas, nesse ano de pandemia, não faz mais sentido nenhum que elas continuem no lucro presumido. Afinal, o lucro que se presume, né, como esse próprio regime contábil já diz, pode estar muito abaixo do que o normal nesse ano difícil para muitas empresas que foi 2020. Um dos pilares do planejamento tributário é evitar a incidência do imposto, né? Então, digamos que uma empresa ela tenha conhecimento de um determinado benefício fiscal, uma empresa do setor de serviços que o município específico proporciona, né? Então ela se adequa às exigências, né, que esse benefício fiscal impõe e ela consegue aí, né, evitar ou diminuir às vezes a incidência do ISS, né? Um outro exemplo, o empresário ele abre mão do Prolabore e assim ele evita, né, a tributação de imposto de renda e de INSS e aí fica só com a divisão de lucros. Existem vários outros, né? Um exemplo que eu gosto de dar também, algumas empresas aí trabalham com o produto wafer, né? Faz chocolate, mas faz uma espécie de doce, né, como o Bis, né, e outros chocolates, trabalham então com o produto wafer que aí leva para o lado de biscoito e evita, né, a tributação do chocolate puro, que é maior. Então vejam só, a empresa quando ela vai começar a trabalhar, até nesse momento ela pode decidir qual vai ser o produto dela, ela analisa, né, qual a incidência de imposto de cada tipo de produto, analisa o seu mercado e toma decisões, ou quando vai lançar um novo produto também. Então tudo isso, pessoal, são exemplos singelos de planejamento tributário, mas que eu passo para vocês entenderem a importância, né, de não deixar essa área de lado, né, sempre manter isso dentro da empresa estruturado e pensando sempre, né, porque pode fazer muita diferença. Imaginem uma empresa que tem planejamento tributário e outra que não tem, trabalhando na mesma, né, no mesmo ramo. Já exemplifiquei aqui em outras situações que isso acontece muito. Às vezes uma empresa tem conhecimento de um benefício fiscal e a outra não tem, né, e não executa esse benefício, não pesquisa, não aplica, e o seu custo com a tributação é muito maior do que o concorrente, né, que por resultado final, por consequência, o impacto vai ser, uma vai ter um preço maior do que a outra, uma vai ter um lucro maior do que a outra. Basicamente, né, são alguns exemplos aí de planejamento tributário. E nesse sentido, pessoal, há vários outros exemplos de planejamento tributário, né? Às vezes existem algumas situações específicas em que é possível retardar, né, adiar o pagamento dos tributos, se obtendo aí de prazos previstos em lei, para fazer caixa na empresa, né? Às vezes a empresa não tem dinheiro para pagar o tributo, consegue postergar isso para frente sem incidência de multa, né, ou juros, e aí consegue ter um fôlego a mais, né, ou fazer um parcelamento. Existem várias maneiras. O importante é sempre respeitar essa linha tênue, como eu falei antes, do planejamento, daquilo que é certo, do que é correto em lei, daquilo que não é, né? Da elisão fiscal, que é o planejamento tributário, para a evasão fiscal, que é a fraude, a simulação e tudo aquilo que não é permitido em lei. E nesse caso, pode sair muito caro para a empresa, né, simular uma operação fraudulenta, às vezes sonegar parte do faturamento, não emitir nota fiscal. Por exemplo, uma empresa que trabalha com serviços, né, o ISS, sabe que a alíquota do município é de 5%, mas se faz desentendida, usa a alíquota de outro município, né, em que ela trabalha às vezes, coloca ali um 4,5%, um 4%. Né, tentando ludibriar as autoridades. Isso tudo pode custar muito caro. Tem empresa que trabalha nesse risco, dessa maneira, achando que nunca vai ser fiscalizada, e hoje em dia a Receita Federal tem sistemas, né, de alta tecnologia para identificar essas operações em que há divergências, né, de acordo com o que é permitido. Então é sempre ideal, né, e correto fazer aquilo que é permitido na lei, contar com um profissional qualificado, seja o seu contador, um auditor, um advogado tributarista, para auxiliar a empresa, né, a tomar as melhores ações, sempre visando aí, né, o planejamento tributário legal, né, aquilo que é permitido em lei. Todo mundo quer pagar menos imposto, né, pessoal? Mas é importante que se faça isso da maneira correta, né? Do contrário, isso pode sair muito caro, né, com multas aí de altos valores que muitas vezes podem inviabilizar para o futuro a atividade da empresa.